Dois sismos consecutivos de alta intensidade fazem dezenas de mortos na Venezuela. A presidente interina declara estado de emergência no país. Perante resistência da Hungria, a União Europeia reduz ambições e atrasa calendário de negociações de adesão da Ucrânia. O presidente do Parlamento iraniano diz que o acordo quadro entre Washington e Irão é uma declaração de derrota dos Estados Unidos da América. Onda de calor continua a causar estragos na Europa, com alertas vermelhos a espalharem-se pelo continente. Independentistas catalães retiram apoio ao primeiro-ministro espanhol, pedem também a demissão de Sánchez devido aos casos de corrupção a envolver a família do governante. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas após dois poderosos sismos consecutivos terem atingido a Venezuela na quarta-feira à noite. A presidente interina Delcy Rodríguez alertou que se previa que o número de vítimas aumentasse à medida que as equipas de resgate procuravam entre os destroços dos edifícios que desmoronaram. Uma das áreas mais gravemente afetadas foi o estado de La Guaira, que Rodríguez descreveu como uma zona de catástrofe. Foi declarado o estado de emergência. Vários países ofereceram ajuda, incluindo os Estados Unidos e várias nações da América Central e do Sul. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Os sismos de magnitude 7.2 e 7.5 foram dos mais fortes a atingir a Venezuela em mais de um século, causando danos em vários estados. O principal aeroporto do país, em Caracas, também foi afetado. A União Europeia reduziu as ambições relativamente às negociações de adesão da Ucrânia, tendo agora como objetivo a abertura de apenas 2 blocos de negociação em julho, em vez de 5. A Ucrânia abriu um bloco no início deste mês, após uma espera de 2 anos, devido ao veto da Hungria. A mudança de planos surge numa altura em que o novo governo de Budapeste tem vindo a manifestar a sua oposição à aceleração do processo. Para a Hungria, a abertura de 6 blocos num período condensado é considerada uma adesão acelerada. Esta caracterização é, porém, rejeitada pela maioria dos Estados-membros, que encaram estas fases de negociação apenas como o início de um percurso árduo e complexo. O recuo marca uma mudança significativa para Bruxelas. A Comissão Europeia tem indicado consistentemente que a Ucrânia estava tecnicamente pronta para negociar os 6 blocos temáticos, que no total abrangem 33 capítulos. O impulso por trás do alargamento intensificou-se na sequência das eleições húngaras de abril, após a derrota eleitoral de Viktor Orbán. No início de junho, Péter Magyar, eleito primeiro-ministro da Hungria, levantou o veto de longa data do país ao início das negociações. Ainda assim, o líder húngaro tem, desde então, dado a entender que não está disposto a apoiar um ritmo mais acelerado no processo. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, descreveu na quarta-feira o acordo quadro como uma declaração de derrota dos Estados Unidos da América, afirmando que Washington e Israel tinham cometido um erro de cálculo ao desencadearem a guerra. Num discurso proferido na Cimeira da União Parlamentar dos Estados-membros da Organização de Cooperação Islâmica em Baku, Ghalibaf, que lidera a equipa de negociação iraniana, afirmou que o acordo de Islamabad não foi o resultado de pressão e coação, mas sim da resistência e da autoridade da nação iraniana. As suas declarações surgiram ao mesmo tempo que prosseguiam as conversações técnicas no âmbito do acordo quadro de 60 dias com negociadores iranianos e norte-americanos, ainda divididos em relação a questões chaves pendentes, nomeadamente no que diz respeito ao futuro do Estreito de Hormuz e às inspeções nucleares no Irão.
Numa publicação na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que Teherão tinha garantido a Washington que não haveria portagens, custos de seguro nem quaisquer outros encargos de qualquer tipo para os navios que passassem por esta via navegável crucial. Trump avisou que, caso a informação se revelasse falsa, as negociações terminariam imediatamente, acrescentando que os fundos iranianos libertados seriam gastos exclusivamente em exportações de alimentos dos Estados Unidos da América, algo que o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou. Na terça-feira, o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou pela primeira vez a medida relativa aos poderes de guerra que contraria a posição de Trump e exige que o presidente ponha fim ao conflito no Irão ou obtenha a aprovação do Congresso antes de prosseguir com a ação militar. O Irão saiu fortalecido da guerra contra os Estados Unidos e Israel, afirmou a antiga vice-secretária de Estado norte-americana Wendy Sherman à Euronews. A diplomata, que liderou a equipa que negociou o acordo nuclear de 2015 com o Irão, criticou o custo divulgado do acordo quadro relacionado com a reabertura do Estreito de Hormuz. Iran has certainly put itself in a stronger position. They can close the Strait of Hormuz at any point that they want. They have shown that they are resilient, that a military effort alone cannot undo them. Os Estados Unidos e o Irão estão em desacordo quanto ao facto de Teherão ter concordado em permitir estas inspeções às suas instalações nucleares. If the IAEA, the International Atomic Energy Agency, gets back into Iran, even though Iran says that is not agreed, that would be a very positive thing because you can't do anything in the negotiations or anything that you resolve without knowing that you can verify and monitor what the reality is. And we need the IAEA on the ground to be able to do that. Sherman também alertou que o Irão poderia ganhar maior influência no Líbano e em toda a região, complicando os esforços para garantir a estabilidade. A onda de calor que assola a Europa continua a causar estragos à medida que as temperaturas atingem novos máximos e alertas vermelhos se espalham por todo o continente. Terça-feira foi o dia mais quente de sempre em França, com o país a registrar 29,8 graus Celsius. França registrou 40 mortes por afogamento na última semana, à medida que as pessoas procuravam refrescar-se apesar dos avisos das autoridades contra o banho sem supervisão. Já no Reino Unido, as escolas foram encerradas na quarta-feira com a entrada em vigor de um raro alerta meteorológico vermelho. O país prepara-se para temperaturas recorde. Várias operadoras ferroviárias do Reino Unido foram obrigadas a cancelar ou a reduzir os serviços na terça-feira para evitar problemas relacionados com o calor. As operadoras ferroviárias exortaram as pessoas a viajar apenas se fosse absolutamente necessário. Em Itália, 16 cidades foram colocadas em alerta vermelho devido às ondas de calor na quarta-feira, incluindo Milão, Roma, Turim, Veneza e Bolonha. As pessoas foram aconselhadas a comer alimentos leves e a permanecer em espaços fechados durante as horas mais quentes do dia. Um aumento repentino no número de famílias a utilizar ar-condicionado provocou cortes de energia em Milão e Turim. Em Espanha, o calor extremo está a começar a abrandar, com o Serviço Meteorológico Nacional a indicar que as temperaturas vão descer na maior parte do país. Algumas zonas do País Basco, no norte de Espanha, mantiveram-se em alerta vermelho, mas prevê-se que esta situação termine na quinta-feira, sem que haja zonas classificadas como vermelhas ou laranja. Foram também emitidos alertas de calor elevados no oeste da Polónia, onde são esperadas temperaturas recorde. Na Hungria, o alerta de calor será elevado para o nível máximo entre sábado e terça-feira. Foram emitidos mais alertas de onda de calor na Croácia, na Alemanha, no Luxemburgo, nos Países Baixos e na Suíça. O Juntos pela Catalunha intensificou a pressão sobre o primeiro-ministro espanhol. O partido independentista exige que Pedro Sánchez se demita e que seja eleito um novo chefe de governo para preservar a legislatura. A posição dos separatistas catalães foi expressa num debate acerca dos processos judiciais que afetam o círculo mais próximo de Sánchez. O líder do Executivo Central de Espanha compareceu quarta-feira perante o Congresso dos Deputados para rebater as suspeições. Num discurso com mais de meia hora, Sánchez reconheceu que o debate público está dominado por notícias ligadas à justiça
embora tenha rejeitado as alegações de irregularidades estruturais. La anatomía del fenómeno. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. O primeiro-ministro espanhol abordou os casos a envolver o irmão David e a esposa Begoña Gomes, que vai a julgamento acusada de corrupção e teve até de entregar o passaporte. Considerou que os processos judiciais são infundados e revelam um padrão coordenado de perseguição pessoal. No entanto, o líder da oposição insiste que o chefe de governo está no epicentro daquilo a que chamou um nexo político corrupto. Alberto Núñez Feijóo, presidente do PP de centro-direita, recordou que Sánchez chegou ao poder em 2018 com uma mensagem anticorrupção difundida pelo agora condenado José Luís Ábalos. Feijóo declarou que vai apresentar uma moção de censura imediata. O ministro da Defesa da Alemanha quer afinal navios mais pequenos para a marinha do país. Ficam de lado as fragatas que estavam projetadas para ser as maiores do mundo. A imprensa local noticiou que já foram investidos mais de 2 mil milhões de euros no projeto. Em vez das 6 fragatas da classe F-126, cuja entrega estava prevista para 2029, serão encomendadas 8 embarcações de menor dimensão. A decisão de reduzir a escala é motivada pelos atrasos significativos no estaleiro neerlandês encarregado da construção e pelo aumento dos custos. É um revés significativo para a maior economia da Europa, sobretudo porque a Alemanha tem vindo a acelerar os esforços para reforçar as forças armadas numa tentativa de consolidar o papel na NATO e de dissuadir a ameaça russa.